Meditação do dia. No livro de Ezequiel, capítulo 41, a palavra de Deus nos fala acerca da continuação da visão que Ezequiel teve acerca do templo do Senhor. No capítulo anterior, nós vimos o momento em que Ezequiel foi levado em visões de Deus à terra de Israel, e ali ele teve visões de Deus acerca do templo do Senhor. Aqui no capítulo 41 nós vemos a continuação dessa visão maravilhosa. A palavra de Deus nos diz assim no versículo 1: Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 côvados de largura do outro, que era a largura da tenda. É interessante mencionarmos aqui a tradução NVI da Bíblia Sagrada, que traduz essas medidas como sendo 3 metros. Traduz 6 côvados como sendo 6 metros. Que possamos meditar nessa palavra. Muitas vezes, por conta das dificuldades de interpretação, das dificuldades de leitura, nós negligenciamos todos esses registros de medidas, de números que a Bíblia nos dá. Mas nós não devemos fazer isso. Nós devemos prestar atenção em cada versículo, em cada informação que foi registrada na palavra do Senhor, pois é de suma importância para o nosso entendimento e para o nosso crescimento espiritual. Tudo isso aqui foi registrado para que nós possamos ver o cumprimento das promessas do Senhor e também termos o registro de como será o templo do Senhor no reinado milenar de Jesus Cristo. O Senhor Deus, ele tem um plano de redenção para a humanidade. Esse plano ele foi consumado no sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. No entanto, nós vivemos ainda na era da igreja, a era em que Israel, o povo escolhido do Senhor, né, o povo o qual descendeu de Abraão, Isaque e Jacó, esse povo ainda está com seu coração em grande parte endurecido. E muitos israelitas não creem que o Senhor Jesus é o libertador, é o Messias prometido de Deus. Mas haverá o tempo em que Israel receberá um coração de carne, em que o Espírito do Senhor será derramado também sobre Israel, e Israel crerá no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e também como o seu Rei. Isso se cumprirá no milênio. Isso já foi profetizado em Apocalipse, capítulo 20. E nessa seção do livro de Ezequiel, desde o capítulo 40 até o capítulo 48, nós vemos descrições de coisas que existirão nessa época, nessa era do milênio. Isso é pouco pregado, é pouco ensinado, mas nós devemos prestar atenção nesses detalhes, pois são de suma importância para o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento no conhecimento da palavra do Senhor. É interessante nós destacarmos que o Senhor Deus, ele tem um plano de redenção para a humanidade, e esse plano ele está em seu processo a cada dia. E uma dessas fases será quando Israel reconhecer o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, como o seu Rei. Isso acontecerá plenamente no reinado milenar do Senhor Jesus Cristo, aonde o Senhor Jesus reinará 1000 anos aqui na terra. Nesse tempo haverá esse templo em que Ezequiel está descrevendo aqui com as suas medidas exatas da forma que acontecerá. Muitos têm dificuldade de interpretar essas coisas e realmente o livro de Ezequiel é um livro complexo, mas nós devemos dar liberdade ao Espírito Santo de Deus em nosso coração, devemos perseverar no ensinamento da palavra do Senhor para que possamos cada vez mais conhecer as promessas do Senhor de forma mais profunda até aquele grande dia em que conheceremos como também somos conhecidos. Nos demais versículos desse capítulo de número 41, nós vemos a descrição desse templo, a descrição de certos compartimentos que existirão nesse templo. É interessante destacarmos o capítulo 4, o versículo 4, que nos diz assim na versão NVI:
Ele mediu o comprimento do santuário interno, tinha 10 metros, e sua largura era de 10 metros até o fim do santuário externo. Ele me disse: Este é o lugar santíssimo, ou este é o Santo dos Santos. Que possamos meditar nessa palavra. Tudo isso aqui aponta para o nosso Senhor Jesus. Esse lugar, Santo dos Santos, no templo do Senhor, é o lugar aonde a intimidade com Deus, ela é levada extremamente a sério. Não pode haver nenhuma impureza, não pode haver nenhuma contaminação nesse lugar. E nesse lugar, o Senhor Jesus Cristo entrou quando o véu foi rasgado. Quando o sacrifício de Jesus Cristo foi consumado, o Senhor Jesus adentrou a esse lugar como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Que possamos meditar nessa palavra, possamos confiar nas promessas do Senhor. Nos demais versículos nós vemos outras descrições do templo do Senhor. Que possamos guardar essas palavras em nosso coração, esperar fielmente nas promessas do Senhor, sabendo que há muitas coisas para vivermos na presença do Senhor eternamente com Ele. Guarde essa palavra no seu coração e tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.